O curso Professor Luiz Carlos, desde 1983, prepara você para a carreira jurídica, com professores altamente qualificados, metodologia inovadora, resultando assim nos maiores índices de aprovação. Oferecemos pós-graduação em Direito, preparatório para o exame de ordem e concursos públicos. Loja agora também no luizcarlosonline.com.br. Prepare-se no melhor do Paraná. Curso Professor Luiz Carlos. luizcarlos.com.br. Bom, claro que não temos assim o tempo ideal para trabalhar processo, mas vamos tentar focar naquilo de mais importante, de relevante tem em termos de concurso, partindo de uma perspectiva que o concurso vai ser elaborado visando colher um defensor público para os quadros do Estado, né? Então são concursos que têm um perfil muito focado na ideia de defesa e muito focado no processo penal, em uma série de princípios e garantias do acusado que seguramente vão ser cobrados nesse concurso, tá? Bom, antes de iniciar, só para rapidamente pontuar a questão de bibliografia, se alguém quiser fazer um estudo um pouco mais aprofundado, né? Claro que indicação de bibliografia para concurso vai ter que ficar limitada a manual, né? Não dá para fugir muito disso, tá? Dos manuais, nós temos, por assim dizer, dois grandes grupos de pensadores, estudiosos de processo penal no Brasil, que eu vou radicalmente dividir em leituras mais tradicionais e leituras mais modernas de processo penal, tá? No concurso pode vir dos dois jeitos, depende muito do examinador. Partindo do pressuposto que o concurso é para defensoria, eu aposto, veja que é uma aposta, né, tá? De que a leitura seja mais moderna, tá? Porque interessa muito mais ao discurso do advogado, defensor do acusado, um discurso mais pautado nos dispositivos constitucionais, leituras mais garantistas, portanto um viés mais moderno de processo penal. Mas concurso é loteria, tudo é possível se o examinador for um pouco mais, por assim dizer, conservador, se é que essa palavra é adequada ou não, mas for um pouco mais filiado a uma corrente mais antiga de processo, ele pode questionar no outro sentido. O ideal é dominar as duas vertentes. Vamos tentar fazer isso na medida do possível. Vou indicar para vocês as duas leituras que possam haver em alguns setores, tá? Dos doutrinadores mais modernos, eu vou citar dois, basicamente, não vamos exagerar muito aqui, fica com dois. Um, que chama-se Eugênio Pacelli de Oliveira. Eugênio Pacelli, com C, Pacelli, pronuncia italiano, né? De Oliveira, que é um procurador da República, tem um manual de processo penal bastante atualizado, tá? Bastante moderno, e hoje, sem dúvida alguma, é o principal autor de processo penal, a principal referência de manual no estudo do processo penal no Brasil. É aquele que tem maior penetração em vários setores aí dos operadores do direito que estão atentos, que estão antenados com uma leitura mais moderna de processo, tá? O Pacelli foi integrante da comissão de reforma do novo código que está para vir aí, já atualizou o livro dele com base nessa nova lei que mudou todas as medidas cautelares no processo penal, que interessa muito de perto para esse concurso, né? É uma lei nova, recente, e que muda tudo numa perspectiva que interessa bastante ao defensor público, tá? Então o Pacelli me parece uma referência bastante importante em termos de manual. E ao lado dele eu insiro aqui o Aury Lopes Júnior. O Aury tem uma leitura mais profunda, mais crítica, mais cientificamente um pouco mais estruturada em alguns temas, tá? Tem a vantagem, entre aspas, né, aqui em comparação num concurso para a defensoria, de ser advogado, tá? Então às vezes a leitura até é um pouco exagerada num viés de advocacia, né, tá? Então, portanto seria interessante dar uma olhada no Aury, se você tiver condição de olhar também. No concurso, se for para escolher um, não obstante o Pacelli seja procurador da República, eu acho que é mais provável que o examinador que esteja se pautando pelo discurso do livro do Pacelli do que do livro do Aury.
porque o Auri ainda não alcançou, é um excelente doutrinador, não tenha dúvida, não estou criticando, pelo contrário, elogiando, mas ele não tem ainda o mesmo status de divulgação que o Pacelli já alcançou. Tá? Se for para escolher um, eu ficaria com o Pacelli. Se você tiver condição de focar nos dois, até porque vocês vão encontrar pensamento divergente entre os dois, é interessante porque você tem, quanto mais você cercar, melhor é, né? Tá? Mas se for para escolher um só, o Pacelli acho que é uma boa pedida. Diga, quer perguntar? Não? Claro que tem uma série de outros autores, né? O ideal é que você faça um resumo, tá, dessas matérias, não fique apostando muito numa abertura de livros, vão ficar estudando só por livro. O livro se abre uma vez, que é para fazer o teu resumo. O teu resumo, não aquilo que você compra na esquina, porque o teu é melhor que aquele, tá? Aposta em você, né? Faz o teu, que vai ter melhores condições. O ideal seria abrir 2 ou 3 autores e fazer uma compilação do pensamento de cada um deles. Faz o teu resumo. Isso seria em todas as matérias. É uma fórmula do sucesso, se é que existe, tá? Se existe uma fórmula de sucesso, é ralar, mas ralar de forma organizada, né? Tá? Se você conseguir organizar isso resumindo, você tem uma possibilidade maior de sucesso do que aquele que fica na véspera vai abrir um livro. Imaginem, na véspera do concurso, dá uma olhada no quê? Puxa um livro, abre e se desespera. Ao passo que o resumo você lê 3, 4 vezes na véspera de todas as matérias. Então esse é uma estrutura de estudo aí bastante interessante. Eu sei de várias pessoas que passaram no concurso usando dessa metodologia, eu inclusive, né? Então recomendo para aqueles que ainda não sabem muito bem o que fazer aí em termos de organização de estudo, certo? E chega de papo, vamos começar a trabalhar a matéria que interessa, né? Bom, considerando que não temos muito tempo para análise das questões de processo, como eu disse, a questão de princípios, particularmente princípios de processo, é um tema fundamental. É claro que existem inúmeros princípios dentro de uma teoria geral do processo, mas eu vou focar naqueles que me parecem mais relevantes, tá? Primeiro, entendendo que existe uma trilogia, um tripé que sustenta toda a teoria geral do processo. É importante que você comece a organizar isso na tua cabeça. Que institutos que estruturam o processo penal em termos de teoria geral? São 3. Então anota lá. Jurisdição, ação e processo. Daí anota assim, jurisdição o que é? Jurisdição é poder. Se quiser sintetizar numa palavra, né? Poder. A palavra diz o quê? Iuris dictio, dizer o direito. Poder de dizer o direito. O Estado tem o poder de dizer o direito, de solucionar os conflitos, tá? Existe toda uma série de princípios que organiza isso, que eu vou deixar para aqueles que têm mais tempo estudar em casa, porque provavelmente não vai cair no concurso para a defensoria. Existe a ação. A ação é direito de invocar a tutela desse poder. Existem princípios relacionados com a ação. Ação penal pública de um lado, ação penal privada do outro, toda uma principiologia ali. Então a ação é o direito que eu tenho de invocar a tutela do Estado. O Estado tem poder, eu tenho o direito de invocar a tutela desse poder, certo? Mas eu invoco, ele me dá de imediato ou não? Não, né? É preciso o Estado ele tem que verificar. Escuta, você está me invocando, você tem a pretensão, no caso pretensão punitiva. Será que você tem razão? Como é que eu faço para verificar isso daí, diz o Estado? Faço um ritual, uma verificação, né, dessa tua pretensão. Vou chamar todo mundo aqui para tentar entender. Então eu faço isso através do processo. Então o processo o que é? É o meio, é o instrumento através do qual, uma vez exercitado o direito de ação, eu obtenho a tutela jurisdicional do Estado. Compreendido esse tripé? Então, teoria geral se desenvolve dentro desses 3 institutos. Estado tem poder, eu tenho direito, ação, né, de invocar esse poder, e eu faço isso através do processo, que é o mecanismo. Então vamos focar aqui nos princípios que orientam justamente esse meio, que é o processo. Como é que as coisas devem ser orientadas para que cheguem a bom termo na sentença, certo? Então os princípios de processo, começando por 2 aqui que são fundamentais.